Quero desejar um bom ano legislativo para todos nós, com muita felicidade para alguns, tristeza para outros, principalmente lá no mês de outubro, final de outubro. Mas eu quero dizer o seguinte, colegas vereadores e quem nos acompanha. Sabe, às vezes é melhor ter um pessimista do lado do que aqueles puxa-saco que ficam só te aplaudindo. Porque depois, colegas vereadores, na hora, quando o tapete é puxado, todo mundo corre para ver quem que é o último a apagar a luz. E aí é uma debandada geral que não sobra ninguém. Estouro de boiada. Então, às vezes, um pessimista é importante. Dizer, olha, está errado. Olha, isso daqui não está certo. Vamos melhorar dessa forma. Nós precisamos atingir esse objetivo. O pior é aquele que só aplaude e depois dá umas facadas nas costas da pessoa. Então, um pessimista é muito bom às vezes. E uma coisa é fazer terra arrasada. Outra coisa é apresentar o problema. Como eu vou apresentar agora. Eu vou ler uma conversa que iniciou lá no dia 29 de novembro, de um cidadão lá da região de São Vitoreto, Rua Domingos Flores, na parte baixa, lá na Quarta Légua. Caiu uma barreira com aquelas chuvas, os idosos precisaram sair de lá porque eles usam frequente a questão do SAMU, ambulâncias, né? Então, não tem nem como chegar lá uma ambulância. Então, por favor, mostrem essa conversa que teve a Câmara. É um áudio que ele mandou para o subprefeito de Galópolis. Aí o subprefeito, no dia 29 de novembro de 2023, ele disse, bom dia, vou durante a tarde. Ele disse, hoje vou ver, a máquina se der vai amanhã ou depois. Aí ele mandou outro áudio. Vou ver, depois te falo. Boa noite, cheguei agora do serviço, o senhor foi lá, como fazer para nós? Obrigado, incomodar, o rapaz respondeu. Dia 1º de dezembro. Bom dia, não esquece de me ajudar, ir à máquina lá, por favor, me ajuda, obrigado. Boa tarde, esta semana não consigo, mas vamos dar uma ajuda nos próximos dias. Estaria a foto do subprefeito de Galópolis, o telefone, obrigado. Aí vai no dia 4 de dezembro. Boa tarde, não esquece de me ajudar. Obrigado, abraço. A pessoa sempre educada. Boa tarde, não vou esquecer, mas tem que melhorar o tempo. Passa a foto. Aí vai, 6 de dezembro. Estamos sem operador de retro por uns dias. Quando ele voltar, vai. Ok, então obrigado. 8 de dezembro. Bom dia, doutor, tudo bem? O rapaz não voltou ainda para fazer lá para nós. Desculpa, incômodo, abraço. Bom dia. Ainda não voltou? Quando voltar ou mandarem um operador, manda em seguida fazer teu serviço. Vamos lá. O operador volta de férias dia 26, daí vamos ver como fazer. Ó, será que vai ser antes do Natal? Ele ainda perguntou, né? Aí voltava dia 26 do Natal. Aí dia 27 de dezembro, ele angustiado perguntou, o subprefeito respondeu só dia 28. O operador voltou ontem, temos 3 serviços de desbloqueio de estradas, terminando esses vai fazer o teu. Acredito que na metade da semana que vem vai fazer o teu. Vamos passar o próximo. 11 de janeiro. Bom dia, amigo, por favor. Tem como ir fazer o trabalho? Homem, temos que arrumar o telhado lá caindo tudo na casa. Me ajuda, por favor, obrigado. Dia 16 de janeiro. Bom dia, está chegando perto para fazer o serviço. Acho que se der certo, perto do fim de semana, ou começo da semana que vem, vamos lá. Passa, por favor. Aí, ontem, ele mandou... Semana passada foi, porque esse print era semana passada, não deu tempo de exibir. Então, foi no dia 31 de janeiro. Bom dia, amigo. Daí ele responde o seguinte, bom dia. Esta semana eu não consigo, estamos patrolando estradas gerais e a retro tem que ir junto com a patrola. Então, estamos... Passa de novo, por favor. Essas são as fotos, com a chuva caiu em cima da casa dele. Ó, e eles não têm como acessar, porque o barranco caiu e é bem na divisa dessa estrada. Então, não patrolam a rua, que está em péssimo estado, né? E também não tiram as terras, né, essas pedregulhos que estão em cima da residência. Pode passar. E aí, meus colegas, tem outra situação também, lá naquela região, aqui eu vou ler uma mensagem
que eu recebi, que eu acho que outros colegas vereadores também receberam. Também, esse mesmo vereador, né, que várias outras pessoas receberam deste mesmo subprefeito, com a mensagem seguinte: me chamo André e moro no bairro São Vítor e Corona, da Quinta Légua, próximo a Galópolis, Caxias do Sul. Gostaria de registrar e solicitar seu apoio em uma situação sobre a localidade onde moro. É uma vergonha, a Prefeitura e a Subprefeitura de Caxias do Sul. Estamos em época de festa da colheita da uva e em ano de eleição, e mais de um ano na localidade onde moro não passa patrola e trator para roçar as capoeiras. Desde as chuvas do final de outubro, a rua está precária, conforme as fotos que lhe envio, e até o momento ninguém resolve o problema. Já contamos com inúmeros gestores da Prefeitura, câmaras de vereadores e Prefeitura, e ficamos só nas promessas. E aí eu não vou citar nome, que ele até citou o nome de vereadores, enfim. Então ele disse: ainda além do descaso, eles humilham o povo. É uma insatisfação total. É uma estrada geral. Eu utilizo a mesma todos os dias para trabalhar até o centro da cidade. Estamos cansados e insatisfeitos. Aí eu quero que vocês observem a foto, por favor, TV Câmara. Essas são as fotos. Volta lá, devagarinho, para o povo ver. Essa é a estrada que as pessoas têm que pegar todo dia para trabalhar, para escoar a produção, principalmente a uva, que vai levar para a festa da uva. Vereador. Passa a próxima foto. Então não adianta deixar bonito só onde o Papa passa a veste, na praça, ali no entorno dos pavilhões da festa da uva, na RS, onde algumas pessoas virão na festa da uva, e o nosso interior, os produtores, estarem nessa situação, né? Então eu faço um apelo ao Solete, que sempre foi solícito conosco, que dê um puxão de orelha nesse secretário de obras, de subprefeito lá de Galópolis. Porque não dá para admitir em dois lugares distintos nessa situação precária, esse descaso com a população. Sua parte, vereadora. Vereador Rafael, parabéns para trazer, né? A gente mostra aquilo que a gente recebe todo dia, né? E é bem que nem o senhor diz, olha a valorização ao nosso produtor. Falam bonito, que merecem, que colocam o alimento na mesa, né? E as estradas estão assim. O que o produtor pede? Melhoria nas estradas para escoar a produção, né? Então, assim, compraram caminhões, cadê os caminhões? Compraram um monte de máquina, cadê as máquinas que não fazem o serviço? Se vocês perceberam, toda vez que esse cidadão ligava, tinha uma desculpa, não é? E assim não é só ali. Infelizmente, Galópolis está desse estado, né? Mas nós temos outras comunidades. Eu lamento em dizer que quem não visita essas comunidades não sabe o que acontece. Então, muito bem o senhor trazer, porque passa o patrola até em asfalto. É inacreditável. E aí a Gladys traz aqui, né? E está sempre reclamando, claro. É o que eu ouço das pessoas, não tem outra alternativa, senhora presidente, senão trazer aquilo que a gente ouve. Nós somos o elo entre a comunidade e o executivo, e estão aí para trabalhar. Parabéns. Obrigado, vereadora Gladys. Então, por mais que eu escute aqui na Câmara algumas falas, né, que a gente tem que ser feliz, tem que ser otimista, a gente tem que andar sempre sorrindo, como que nós vamos bater palma para as pessoas que não têm como ir para um hospital, ir para uma escola, vir trabalhar, escoar a sua mercadoria, fazer um simples patrulhamento, que já resolveria os problemas, eles não estão pedindo demais. Quando foi para essa Câmara tirar dinheiro da educação, para botar dinheiro em patrolas, assim foi feito. Todo mundo votou, foi na primeira semana de 2021. 2, 3 votos contra. Aí exibiram todo o maquinário lá na praça, era festa, parecia que tinha até uma festa da uva extraordinária. Fizeram mais propaganda para as patrolas do que estão fazendo para a festa da uva. Só que não estão agora fazendo a mesma proporção, engajamento nas nossas localidades. Então eu prefiro às vezes ser negativo, apontar os erros, do que ver a população sofrendo no nosso interior. Obrigado, presidente.